Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos, estudantes da Licenciatura em Educação do Campo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu sou o professor doutor Ricardo Santos de Almeida e já estamos estudando a disciplina Sociologia da Educação, na unidade 2, a Sociologia da Educação no Brasil. Pois bem, ao longo deste encontro, nós nos consubstanciamos e nos inspiramos em diferentes referências e que você pode consultá-las também na biblioteca virtual. Sem mais delongas, nós temos alguns objetivos com os quais nós buscaremos nos encontrar ao longo desta web aula e também do encontro síncrono. No encontro síncrono, tragam suas dúvidas, perguntem, problematizem e participem ao vivo, na data indicada na página da webconferência. Bem, nesta unidade 2, nós vamos historicizar algumas das transformações econômicas e políticas que vêm acontecendo na sociedade brasileira e como elas podem contribuir e ajudar-nos a melhor entender a sociologia da educação no Brasil. Nós vamos também discutir como o neoliberalismo incide sobre a educação brasileira e as suas implicações para a questão social. Nós vamos também refletir sobre a evolução recente da educação escolar na sociedade brasileira e como este processo contribui para a formação de uma identidade docente dos futuros licenciados em educação do campo, valorizando os saberes e conhecimentos dos educandos. Nós trazemos aqui duas citações, palavras que foram ditas por dois pesquisadores brasileiros preocupados em seus tempos e espaços com a educação brasileira. O primeiro deles é o da Anísio Teixeira, que ele disse o seguinte: só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar o país, a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública. Quando ele trazia essa problematização, esse pensamento, ele acredita na escola pública como sendo aquela ou aquele locus onde todas as pessoas, todos os brasileiros e brasileiras, além de ter acesso, podem, por, com e através dela, não só inspirar, aprender a ler ou escrever, mas também lhes conduzir a uma cidadania. E é muito deste pensamento que nós vamos hoje problematizar, considerando-se que a educação brasileira ela vai passando por várias transformações correspondentes aos tempos e espaços com os quais este país passa e passou ao longo de muito tempo. Já o Darcy Ribeiro, ele vai trazer algo que é muito interessante. Ele vai colocar a crise na educação do Brasil não sendo uma crise, é um projeto. E aí a gente sabe que aí no Brasil, ele traz consigo, enquanto país, uma espécie de chaga no que diz respeito a algo que se faz necessário sanar, mitigar, diminuir, que são os problemas relacionados à educação. Quando falamos em educação, não é apenas no que diz respeito à infraestrutura, diz respeito no que concerne à formação de professoras e professores, no que diz respeito ao cuidado que se deve ter diante das diferentes realidades. E o Brasil, ele é um país com proporções continentais, e o currículo das nossas escolas, principalmente as escolas do No Campo, será que fazem jus às suas realidades? Ou cada vez mais as escolas do No Campo, sob um projeto, uma tentativa de diminuir ainda mais as probabilidades, intenções de libertação, será que esse processo ele é fomentado ou ainda se contribui para o fechamento das escolas do No Campo ou então a urbanização do seu currículo? Olha só o que pensamentos desses autores podem nos contribuir. E você, futuro licenciado em educação do campo, precisa estar atento a todos esses movimentos, inclusive para compreender a diferenciação entre escola rural e escola do no campo. A escola rural ela está numa área rural, mas não necessariamente vai atender às
realidades e também aquilo que concerne ao campesinato e ao agricultor familiar. A educação rural, ela vai estar voltada ao projeto de educação direcionado à agroindústria no sentido mais capitalista, no sentido das opressões, no sentido das normatizações do chão da fábrica da indústria para o agrohidronegócio. Já a educação no campo, ela acontece no campo, com o campo e com as populações no campo, ou seja, indígenas, quilombolas. Nós vamos ter os pescadores, marisqueiras, enfim, toda aquela população que tem um modo de vida e com esse modo de vida ele pode aprender. Isso não significa dizer que a educação rural ela é enriquecedora no sentido para os ricos exclusivamente. E a educação no campo para as pessoas que são pobres. Nós precisamos, inclusive, evitar essa dualidade. São as estruturas e os modus operandi como uma e outra vão estar sendo fomentadas e operacionalizadas enquanto projeto. Né? A educação no campo, acredito eu, ela trilha pela libertação das pessoas no que diz respeito ao pensamento, ao modo de vida. Enfim, é algo que a gente precisa problematizar e acredito eu que em outras disciplinas vocês vão ter um maior aprofundamento. Dando prosseguimento, nós precisamos entender que temos outras reflexões iniciais. A primeira delas é: que mudanças ocorreram nos planos econômico e político no período denominado de neoliberal no Brasil, lá pelos idos do final da década de 1980? E o que vem a ser esse neoliberalismo? Quais essas implicações para a questão social que também vão se irradiar na escola que nós estudamos, sejam ela a particular, a pública e as intencionalidades que encontram-se em processo. E, por fim, como é que se deu essa evolução recente da educação no Brasil em termos quantitativos e qualitativos? Nós vamos buscar problematizar nesta web aula, mas no encontro síncrono nós vamos nos aprofundar. Bem, já buscando responder à primeira pergunta, que mudanças ocorreram nos planos econômico e político no período denominado de neoliberal no Brasil? Como eu havia mencionado, esse período neoliberal no Brasil ele vai começar a surgir lá pelos idos do final da década de 1980, quando o Brasil ele passa por uma série de transformações e uma delas é econômica, sobretudo política, porque vai apresentar ao Brasil possibilidades outras. Uma delas é a privatização das empresas estatais e também nós não podemos nos esquecer de outras iniciativas. Uma delas diz respeito à desregulamentação do mercado, à abertura comercial, redução do papel do Estado na economia. Essas medidas, elas, embora defendidas como uma forma de modernização, ela tinha como um propósito atrair investimentos. Só que dentro dessa relação se tentava, ao mesmo tempo em que era prometido uma série de investimentos em outros campos estatais, a gente começa a perceber que nem tudo isso foi acontecendo, porque se é algo que desde 1980, no final da década de 1980, já era sinalizado, eu lhes pergunto, será que tudo está melhorando? Pior fica quando está sendo privatizado. Não sou eu que estou dizendo, cada um no próprio processo de vida sabe muito bem que nem sempre um serviço de saúde, mesmo que pagando, né, tem muita gente que precisa acionar a justiça para os serviços de saúde dos planos de saúde serem atendidos. A escola privada não é pelo fato de estar pagando que se tem realmente uma educação com qualidade, e aí a gente começa a observar quem são os que hoje mais ingressam nas universidades. Pensem nisso, principalmente quando a filha e o filho dos patrões não conseguem, aí se cria todo o ódio, né, com relação a quando o filho do empregado consegue adentrar nos espaços universitários. Bem, mas sem mais delongas e sem polêmicas, cada um sabe de si, basta amplificar os horizontes de pensamento e vivenciar o mundo real. Porque a gente sabe muito bem que, graças a essas situações, começam a aumentar desemprego, precarização do trabalho, desigualdade social,
e a instabilidade econômica ela vai se assolar no Brasil. Não é algo agora não, gente. Vão investigar, é algo que, a depender do tempo, do espaço e da conjuntura, vai se aprofundando cada vez mais. Mas essa discussão ela não se acaba por aqui, porque eu mencionei algumas das mudanças econômicas, privatização, desregulamentação, ou seja, a intervenção estatal na economia ela vai sendo reduzida. Será que isso é bom? E a educação? A gente sabe que, de certa forma, vai sendo também, em função das reestruturas de reformas que são promovidas, ela também vai sofrer com relação a esse movimento. E aí a gente também precisa compreender outras situações. Uma delas é buscar compreender o que vem a ser o neoliberalismo. Ele é uma doutrina econômica que advoga a mínima intervenção do Estado na economia. Mas não só na economia. Também essa busca por uma livre concorrência, livre mercado, vão influenciar também os modelos e os modus operandi, ou seja, como é que a educação vai acontecer nas escolas. Que educação que queremos? É uma educação exclusivamente voltada ao mercado de trabalho ou é uma educação que faça com que nós sejamos cidadãos? Vamos pensar um pouco? Por isso que essa problematização desse encontro vai, acredito eu, trazer uma série de outras questões na prova presencial, pois vocês estarão e precisarão ficar atentos às perguntas problematizadoras, que serão 5. Cada uma delas valendo entre 0 a 20 pontos, no total 100 pontos. E nela nós vamos falar a respeito das implicações desse projeto que se pensa, se quer educação consubstanciado pelo neoliberalismo. Ah, professor, mas existe a educação pública. Mas a partir do momento em que o Brasil tem essa abertura e as legislações elas também vão sofrendo uma série de atualizações ou incrementos, também a gente vai começar a perceber que o povo brasileiro ele vai começar a perder um pouco, muito daquilo que originalmente se tinha como propósito quando se instaura no final da década de 1980 com a Constituição Federal, o intuito, né, de que nós precisamos ter acesso à educação pública gratuita, laica e que, enfim, com o neoliberalismo, a gente começa a perceber que alguns desses direitos que foram conquistados lá atrás, eles começam a ser desmantelados. Ou seja, uma das situações que eu começo a sinalizar aqui é a perda dos direitos trabalhistas e sociais. Principalmente, isso é notável quando os servidores públicos, eles precisam ter todos os direitos garantidos. E aí, quando é no período da greve, além da grande mídia massacrar esse profissional, nós somos seduzidos também pela grande mídia e ou por todo esse espectro que tem como intuito proposital cortar as políticas sociais, que é a redução de investimentos na educação, e a gente vai acreditar que isso tem que ser normal, que o Estado ele tem que fazer e marginalizar variados grupos. Bem, não é bem por esse caminho, mas a gente precisa abrir os olhos. E cadê a educação do no campo nessa história? Cada vez mais a gente vê que não só a precarização do trabalho do professor acontece, como também existe a negligência. Ou essa negligência ela faz parte de um projeto neoliberal de mitigar possibilidades educacionais libertadoras de acontecer. Pois é, as políticas neoliberais, incrementadas por meio da educação também, têm como intuito também favorecer aos ricos, deixando os mais pobres em situação de vulnerabilidade social, destruindo assim o tecido social. Ora, se enfraquece o Estado, se reduz as políticas sociais, a gente vê uma desintegração social e um aumento da violência. Isso é perceptível muito mais forte nas áreas rurais. Pois é, isso não vai garantir desenvolvimento econômico para o nosso Brasil, não. Ou nós tomamos as rédeas do processo que envolve os investimentos em saúde, educação, segurança, habitação, ou essas instabilidades econômicas e sociais vão aprofundar ainda mais as desigualdades e a precarização de trabalho, pois
O neoliberalismo, ele ao priorizar o mercado e a livre intervenção estatal, é fortemente associado ao aumento da desigualdade, precarização do trabalho e redução de políticas sociais, gerando impactos negativos. E aí a gente começa, né, nessa seara da discussão, né, se perguntar mais uma vez como é que se deu a evolução recente da educação no Brasil em termos qualitativos e quantitativos. Bem, existe sim, em 2025, a melhoria nas estatísticas, um aumento na taxa de escolarização, no nível de conclusão de ensino e em seus níveis diferenciados, principalmente no ensino superior. Ora, vocês aqui estão. E aí a gente começa a se perguntar até que ponto quantidade é qualidade. Mas aí existem indicadores de proficiência em leitura, matemática, e eles terminam nos denunciando muitos desafios. Nós, lamentavelmente, ainda temos muitos formados, mas eles ainda não conseguem ter o discernimento de interpretação de texto, compreensão de dinâmicas básicas, né, do que acontece no tecido social. Bem, a gente sabe que houve um salto de quase 6%, né, comparando, né, lá final da década de 1980 para 1990, já em 2022, que é um dado recente de um sindicato de professores do Distrito Federal, que vai falar a respeito do aumento em 22% na quantidade de pessoas com ensino superior completo. Ainda é muito pouco. Nós sabemos que estamos tendo uma expansão da educação básica, que vai compreender os anos iniciais e finais, além da educação infantil. E aí a gente sabe que esse processo ele passou por uma expansão, que demorou muito de 1988 para os dias atuais, observando-se as crianças e jovens frequentando a escola. Redução das taxas de analfabetismo. Ano passado, no dia 5 de junho de 2024, Pacto para a Redução das Taxas de Analfabetismo em Defesa da Educação de Jovens e Adultos. Evidencia, né, que a gestão atual em governança, governo federal, anda preocupado com esses dados, que ainda sinalizam a necessidade de um maior investimento, e ele também precisa acontecer pela força dos estados e municípios. O pacto ele existe para isso, fomentado pelo governo federal. E o seu município está abrindo ou fechando turmas da EJA? Quando a gente fala numa questão de qualidade, a gente começa a se perguntar quais são os desafios na aprendizagem. Acredito eu que, apesar do aumento no número de matrículas, lamentavelmente, muitos dos estudantes ainda não conseguem conquistar as competências básicas em leitura, cálculos matemáticos. E esse movimento, ele é perverso, porque ele sinaliza também uma série de desigualdades. Quando eu utilizo a seguinte expressão, será que todos nós temos as mesmas 24 horas? Nem todos. E isso termina por, inclusive, determinar e motivar o ato de desistir da primeira e da segunda unidade, mas eu busco, enquanto profissional, entender o meu público. E você? Por que não vem conversar conosco, com a tutoria, e explicando sobre? Isso pode evidenciar uma desigualdade. A gente pode, nessa conversa, de repente, evitar que você desista honrando e cumprindo com todos os prazos, sem excepcionalidade. Às vezes, uma boa conversa com o professor, professora, e também coordenação, sobretudo, auxilia a nossa alma. Bem, as desigualdades elas ainda acontecem e a qualidade da educação ela vai variar de estado para estado, renda familiar. E, lamentavelmente, nós temos essa série de desigualdades que foram evidenciadas no período pandêmico. Imagine a diferença entre as escolas na área urbana e as escolas na área rural. Diferença fortíssima.
no que diz respeito ao acesso aos conteúdos, conceitos e temas. Então, muitos dos estudantes da área rural e em contexto da educação do no campo, eles lamentavelmente tiveram uma profunda, né, dificuldade no acesso a conhecimentos. Não só durante o período pandêmico, mas às vezes em momentos sem pandemia, né, o período chuvoso, o período de fortes secas, quando as prefeituras elas não ofertam o transporte escolar. E aí a gente vê que os nossos estudantes que residem em área rural, eles sempre estão em lamentável desvantagem. Existe também uma questão que envolve, né, a diversificação e a inovação. Fala-se muito sobre métodos flexíveis, personalizados. Graças a essa possibilidade, se busca atender perfis diferentes de estudantes. A educação à distância, ela é, de repente, um caminho. Não estou aqui defendendo para a educação à distância, pois a gente sabe muito bem que existem situações limitadoras no contexto do uso e do acesso à internet em espaços rurais. E aí a gente vai avançando na discussão, porque ela não acaba agora, ela ainda continua. Aí a gente começa a se perguntar sobre algo muito ainda presente no nosso cotidiano que diz respeito à crise da educação. Quando a gente fala na crise, a gente começa a observar o seguinte, que existe uma perda do senso comum que vai conduzindo toda essa discussão. E por que eu aqui estou mencionando sobre isso? Porque a gente sabe muito bem que a crise ela termina sendo uma perda da validade de critérios de uma tradição que nos norteava. Ou seja, existe, no caso da educação brasileira, uma crise da autoridade, uma crise nas relações intergeracionais. E o porquê que eu estou mencionando sobre isso? Porque nós, hoje, cada vez mais estamos diante de instituições escolares onde, lamentavelmente, os opressores são, às vezes, alguns dos profissionais que deveriam estar nos auxiliando e, ao mesmo tempo, lutando do lado de quem está dentro das salas de aula. Ora, eu não preciso nem nominar. Quem são os nossos secretários de educação estadual, municipais? O que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão contribuindo para que essa crise ela não aconteça? E o ato do ouvir, do interagir, de trazer à tona uma série de situações que busquem respeitar essa relação também intergera aspecto de um outro a essas questões que envolvem a organização e gestão das salas de aula. Como é que será que esse contato ele acontece? Como é que será que esses movimentos do ensinar-aprender ele acontecem? Muitas das vezes eles são conflituosos e não venham me dizer que as metodologias ativas elas são a solução. Gente, só sabe quem está dentro da sala de aula. É muito importante que a gente escute o nosso estudante. E muitas das vezes, dentro desse escutar, você pode ali, trazer à tona uma série de outras possibilidades metodológicas que podem aí sim respeitar o estudante, o aprendizado e a relação com as quais ele tem com o seu cotidiano. Por isso que é muito difícil responder sobre a crise da educação brasileira. E não só a brasileira, mas as que envolvem também as salas de aula e, sobretudo, a educação do no campo. E aí me vem a primeira pergunta dentro dessas dificuldades das respostas. Ora, uma das coisas é, por que a gente precisa educar? Já pararam para se perguntar a respeito disso? Pois bem, é muito importante se perguntar, porque vocês vão ser futuros profissionais. Para que educar? O que a escola é? Para que ela serve? Em nome de que formamos e que sociedade queremos levar às novas gerações? É muito importante que nós nos posicionemos e nós tenhamos consciência espacial cidadã para sabermos quem seremos nós dentro das salas de aula do no campo. Bem, a Hannah Arendt, esta senhora que está nessa fotografia, ela traz uma citação, um estudo sobre as crises, principalmente relacionadas à educação. E aí essa citação,
ela vai trazer à tona o seguinte: o que é que vem a ser uma crise? É a oportunidade proporcionada pelo próprio fato da crise que dilacera fachadas e oblitera preconceitos, de explorar e investigar a essência da questão em tudo aquilo que foi posto a nu. Uma crise nos obriga a voltar às questões mesmas e exigir respostas novas ou velhas, mas de qualquer modo, julgamentos diretos. Uma crise só se torna um desastre quando respondemos a ela com prejuízos pré-formados. Isto é, com preconceitos. Uma atitude dessas não apenas aguza a crise, como nos priva da experiência da realidade e da oportunidade por ela reflexão proporcionada. Essa citação, ela evidencia que nós sabemos o que está acontecendo no Brasil, mas o que é que nós estamos fazendo para mitigar estes processos? Vocês estarem aqui já é um modus operandi de mitigar e de transformar essa crise em oportunidade. De, pela educação, vocês se formarem e buscarem contribuir no chão da sala de aula, verificando uma outra forma e, prioritariamente, ela libertadora por uma educação no campo conduzindo à cidadania e não apenas a um projeto neoliberal. Ou melhor, não sendo por um projeto neoliberal. Lembro do que eu mencionei um pouco atrás, que foi sobre a diferenciação que vivenciaram algumas pessoas, alguns estudantes que estavam em contexto presencial durante o período pandêmico. Nem todos eles tinham a mesma vida, as mesmas 24 horas, o acesso aos mesmos materiais. E aí a gente sabe muito bem no que isso pode dar. É preciso que tenhamos, dentro desse espectro das limitações e dificuldades, um outro olhar. E aí a gente precisa também compreender o que vem a ser a crise na educação. A crise na educação ela é um projeto, porque se existia uma possibilidade de acontecer tudo o que aconteceu, o porquê que não se foi pensado e se teve uma ação enérgica na época do governo que estava à época federal. E aqui não convém ninguém a me dizer está ao lado de A, B ou C, não importa, existiria e deveria ter existido uma postura realmente pró-educação sem aprofundar as desigualdades sociais, porque o que foi visto na pandemia foi um aprofundamento, sim, e uma negligência, não adianta ninguém me convencer. E aí tudo isso, além de fazer todo esse processo, faz jus a tudo que se discute em sociologia da educação. A ação de separação, de distinguir, da escolha, da seleção, do julgamento, da decisão. E aí, tudo isso vai aprofundando e reforçando vários problemas. O que ainda hoje nós estamos vivenciando e há alguns anos vamos também, mesmo que tenhamos a melhor infraestrutura, advém também de processos que envolveram formação. E a formação não é só aqui na universidade, é também no chão da escola, seja ela pública ou privada. E a crise na educação, por isso que eu menciono aqui que ela é política. Ela evidencia a crise do mundo moderno e tem como efeitos a questão da autoridade, da ruptura do fio da tradição, do pathos do povo. Enfim, precisamos estar atentos e sejamos estudantes da realidade, independentemente de postura. Você é profissional. É muito importante que aqui se diga isso. E todo profissional da educação, principalmente da licenciatura em educação do campo, ele não pode ser neutro, ele tem que estar atento a tudo que está acontecendo. Não pode passar pano para gestão nenhuma. E nós precisamos estar em defesa da escola. Exatamente isso. E nós não podemos ficar só de olho naquilo que está lindo e maravilhoso, não. Precisamos defender os planos de cargos e salários. Nós precisamos defender uma escola que tenha qualidade, que esteja livre da alienação, livre da consolidação do poder. Mesmo que tudo esteja muito ruim, motive seu estudante. Precisamos defender a nossa escola. Sabemos de tudo que está acontecendo, mas nós também podemos ter o papel de transformar essa realidade.
No que diz respeito a essa defesa pela escola, a gente sabe que, lamentavelmente, existe o seguinte: suspensões, profanações, atenções e igualdade. E aí a gente precisa entender que esses movimentos ele precisa ser repensado, ok? E seguindo, nós temos vários marcos legais que vão consubstanciar e buscar fazer com que nós sejamos e tenhamos e conduzamos proteção aos direitos das crianças e adolescentes, principalmente aqueles que estão no campo. Existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ah, professor, direitos humanos é mimimi. Não é mimimi, não. Todo ser humano precisa, sim, ter direito e acesso à alimentação, ter direito e acesso à educação, ter direito e acesso a uma habitação com qualidade, ter segurança, ter saúde, ser humano. E tudo isso que vocês estão vendo aí, ó, 1948, 1959, 1988, 1989, 1990, tudo isso foi conquista da população mundial e brasileira. Então, vamos nos despir das nossas vaidades e entender que nós temos um Brasil ainda com leis e que, se elas lá existem, nós precisamos sempre consultá-las e também operacionalizá-las, porque nós somos brasileiros e precisamos saber os nossos direitos e defender, sobretudo, a educação, prioritariamente pública e com qualidade, e que a nossa população do no campo ela tenha na educação do no campo a sua cara. Bem, um desses marcos legais que são todos eles importantes, mas um deles é mais interessante, que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele vai regulamentar, através dos artigos 227 e 228 da Constituição, os seus direitos, criança e adolescente, como a proteção, ela é organizada, responsabilidades do Estado, da família, da comunidade, da sociedade. Caso não seja, existem a Procuradoria-Geral do Estado, existem as instâncias, e você tem o direito, enquanto cidadão, de denunciar e de questionar, sim. E tudo isso tem como um propósito superar a exposição das crianças e adolescentes a violações de direitos e efetivar a proteção pelo ECA, baseando-se no princípio da prioridade absoluta em 3 elementos. Um deles é a primazia no recebimento da proteção e socorro antes de qualquer pessoa, a precedência, a prioridade no atendimento de serviços públicos, preferência na destinação das políticas públicas e também o privilégio no recebimento da maior parte dos recursos públicos para a execução das políticas direcionadas. Por isso que a educação ela é muito importante, por isso que vocês precisam defender a permanência e a abertura das escolas do no campo na área rural, evitando as nucleações. E aí, existe o SGDCA, que é o Sistema de Garantia de Direitos. E aí, ele, relacionado e direcionado às crianças e adolescentes, ele vai ser resultado de uma mobilização marcada pela Constituição de 1988 e pela promulgação do ECA. Ele vai garantir os direitos universais das crianças e adolescentes. Quando eu falo criança e adolescente entra em qual camada? EJA, educação de jovens e adultos. Nós não podemos nos esquecer dessa situação, viu, gente? Com uma proteção especial para aqueles que foram ameaçados ou violados em seus direitos. Esse SGDCA, ele vai se constituir por meio da articulação de diferentes atores, instrumentos e espaços institucionais formais e informais com atribuições específicas. E aí a gente vai ver que todos os dados e informações deles vão ser entrelaçados. Dados do SUS, do Sistema de Educação, Assistência Social, Segurança Pública e Justiça. Por isso é sempre muito importante que nossos dados e informações sejam informados e não pode ter vergonha ou medo de informar seus dados e informações em nenhum órgão público. Porque não adianta esconder seus dados, viu, gente? Tudo isso vai estar direcionado a uma promoção, a uma defesa e a um controle. No que diz respeito a uma promoção, a gente compreende ela a partir
das políticas sociais básicas, a sua implementação, e o atendimento direto das crianças e adolescentes. Daí, associando essa realidade, por que que ao matricular a criança é preciso também ter algumas informações, como, por exemplo, vacinação, e outros dados, como saber se a criança tem acesso ou não aos programas como o Bolsa Família. Entendam, tudo está integrado, não adianta esconder-se de ninguém. E graças às informações que são partilhadas com as escolas, programas de saúde da família eles são operacionalizados, se entende a demanda, ou seja, a necessidade de acesso a serviços de saúde. Os centros de atenção psicossocial, eles vão saber como, e os CREAS, né? Eles vão saber como ajudar as famílias. Os CRAS também vão estar melhor sendo estruturados. E os centros para crianças e adolescentes, eles vão sendo fortalecidos. Por isso que esse cruzamento de dados, ele é interessante, porque ele vai ajudar as políticas tanto públicas como as sociais. Ele vai garantir também a defesa de todas as pessoas, porque os conselhos tutelares, os ministérios públicos, defensorias públicas, centros de defesa da criança e do adolescente, eles vão estar não só responsáveis, mas eles vão estar também, digamos que, sendo representados pelas populações. E aí é preciso saber quem a gente precisa responsabilizar: judicial, administrativa, social, caso alguém venha violar os direitos. E o controle não é no sentido de estar ali castrando ninguém, é no sentido de proteger mesmo. É um papel mobilizador, reivindicativo, informativo, educativo, que vai integrar todos os espaços e vai mobilizar a sociedade em prol das crianças e adolescentes. Aí a gente começa a observar que existem alguns conselhos municipais, pesquisem e investiguem. Existem fóruns de defesa da criança e do adolescente, assim como conselhos estaduais e municipais que vão lidar com os direitos da criança e do adolescente. É muito importante estar frisando isso, porque todas as discussões que envolvem educação também podem, ou melhor, devem estar também em todos esses espaços, porque a educação é direito e todos precisamos estar juntos cobrando por esses direitos e também fazendo jus a esses direitos quando nós tivermos acesso. Existem redes de proteção. As primárias são aquelas que estão mais próximas a nós. Laços de amizade, parentesco, identidade, relações de trabalho, redes sociais. Existem as redes secundárias, pessoas coletivas, instituições, e elas vão se aproximar e se unir para organizar e realizar atividades e serviços especializados, como atendimento direcionado à criança e adolescente, orientação de famílias e etc. Essa imagem ela vai estar também evidenciando muito daquilo que são as redes secundárias, como sindicato, posto de saúde, cooperativa. A própria escola, ela também faz parte desse espectro da rede de proteção às crianças e adolescentes. E também aos adultos. Por que não? Nós não podemos nos esquecer do público da EJA do No Campo. Existem as redes intermediárias, pessoas, grupos que vão fazer parte e ponte entre as redes primária e secundária, que aí são instituições mais consolidadas. E aí a gente precisa trazer à tona, será que vai cair na prova? Essas três questões que vão ser problematizadas por você, considerando o contexto atual. Como é que a escola pode se constituir como espaço-tempo de acolhida e proteção? Será que as nossas escolas do No Campo, elas são espaços de acolhimento e de proteção? Como é que esse acolhimento e proteção ele acontece? Atravessando e estando dentro dos currículos e na operacionalização deles? Ou seja, quando você traz à tona uma discussão, um tema na geografia, na história, na matemática e a relação com o meio, isso é um acolhimento. Proteção é no sentido de que aquele espaço ele é um espaço da comunidade. Algumas atividades podem acontecer na escola e também os estudantes estarem ali assegurados e seguros de qualquer intervenção ou problema que aconteça fora da escola. É importante se perguntar, principalmente no contexto da educação do No Campo, como é que a escola ela pode auxiliar no combate às violências e violações dos direitos das crianças e adolescentes e jovens. Projetos, ações, não apenas da escola com a escola, mas trazendo para a participação, né,
segurança pública, secretarias, né, de saúde, no sentido de conscientização desses estudantes, principalmente da área rural, ao uso de alimento saudável ou do cuidado com o uso com agrotóxico, né, o manejo correto, ou então trazendo à tona outras formas de se mitigar o uso desses agentes químicos, criando estratégias, porque é possível sim, gente, com algumas coisas naturais, não precisa nem usar agrotóxico, né? Basta vocês investigarem que existe sim. Como é que a escola ela pode preservar o direito ao ócio, à igualdade e à gratuidade? Os intervalos eles são produtivos e as aulas também têm alguns espaços onde os profissionais eles vão também dar ar e também inspirações aos estudantes. É muito importante que a gente também faça essa problematização. Bem, você já sabe que nessa unidade 2, ela é processual, contínua e somativa, ela é uma atividade que é uma prova presencial com questões. No total dela, ela vai valer entre 0 a 100 pontos, são questões problematizadoras. Eu desejo a todas e todos sucesso nessa unidade 2. Consultem as referências e os estudos indicados na web aula. Bons estudos e eu torço para que todas e todos, nesta unidade 2, tenham sucesso e, sobretudo, consigam tirar a média máxima. Forte abraço e não deixem de entrar em contato com o professor e também com os nossos tutores presenciais e à distância. Bons estudos, forte abraço.